Estamos de volta, a bola não para você aqui no canal de São Paulo, você que assiste através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br. Se inscreva no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Toda segunda-feira tem o programa Bola Não Para, 8 da noite para você, e com reprise na programação do canal de São Paulo. Tem reprise na terça, na quinta, sexta, sábado e no domingo. Então, tem muita forma de você assistir, muitas possibilidades, o programa Bola Não Para. Eu estou com o doutor Renato Anguiná, neurologista, médico, ligado também ao Sindicato de Atletas de São Paulo. Primeiro bloco mais dedicado exatamente aos casos de Covid que vem acontecendo no país inteiro e aqui em São Paulo, né, em relação até essas medidas mais restritivas, tanto que o nosso programa está sendo feito online e não no estúdio, até respeitando também a decisão do governo do estado de São Paulo. Doutor Renato, sobre o protocolo do futebol paulista, nós, graças a Deus, nós não tivemos nenhum caso no futebol brasileiro, e aqui em São Paulo também, de um time passar Covid para o outro, porque nós tivemos alguns casos de Covid em clubes, né, onde o atleta até jogou, aí um dia depois aparece uma testagem positiva, mas nós não tivemos uma transmissão de um clube para o outro jogando. E eu, como imprensa, já estive num jogo do Campeonato Paulista, por exemplo, e é feito um questionário, a gente responde, preenche, há um distanciamento social, há uma limitação de pessoas, por exemplo, foi uma decisão do Campeonato Paulista do ano passado, né, o Palmeiras e Corinthians, onde só poderiam, de rádio, e eu fui fazer um trabalho de rádio, só 10 pessoas ligadas à rádio. E, no geral, se a gente contar, tinha 10 no total, viu? Porque não tinha 10 de rádio, não. Houve uma limitação muito grande e houve um cuidado muito grande. A gente, lá no alto, no Allianz Parque, por exemplo, e com distanciamento, com álcool em gel, a gente só podia estar de máscara, não podia tirar a máscara em nenhum momento ali no estádio. Então, um cuidado muito grande quanto aos protocolos, não só dos jogadores, mas com todos os profissionais envolvidos na partida. Gostaria que você falasse um pouquinho desse protocolo. Se a gente pode dizer, é claro, não tem um protocolo perfeito, porque depende muito do ser humano cumprir o protocolo, mas é um protocolo indo para a perfeição, assim, doutor Renato, pelo menos buscando evitar casos na partida de futebol? Bom, vamos nos ater ao protocolo da Federação Paulista de Futebol, que foi o que eu acompanhei mais de perto, né? Então, primeiramente, eu acompanhei como membro do sindicato, né? Então, como médico do sindicato, eu participei das reuniões do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol, liderados pelo Dr. Moisés Cohen. Digo aqui, eu sou uma pessoa que vocês já devem ter percebido que eu falo o que a gente acha, eu dou a minha opinião, não me escondo atrás de nada. Mas algumas coisas também a gente tem que dizer de maneira bem clara, né? Primeiro que o Dr. Moisés Cohen é uma pessoa bastante séria, ele é um professor titular de ortopedia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, então é uma pessoa ligada à ciência, né? É uma pessoa extremamente competente, cuidadosa, cercado de pessoas na cúpula desse comitê médico também de excelência, né? E discutiu-se esses protocolos desde o ano passado, na volta, quando estava suspenso o futebol. São Paulo que devia se voltar para terminar, né? Era aquela fase meio assim, bem, acho que faltavam umas 2 ou 3 rodadas para terminar a fase de classificação e depois era o mata-mata já para chegar às finais. Então foi um tiro curto, vamos dizer assim. E naquela época nós tínhamos ilhas em São Paulo, por exemplo, algumas áreas que estavam em zona vermelha e outras áreas que estavam em zona amarela ou verde. Então optou-se, inclusive, para trazer os jogos para as regiões que estavam com menos quadros, vamos assim, da Covid, que ainda a coisa não estava tão disseminada, tanto que teve times que não jogaram na sua própria casa, jogaram, por exemplo, em Barueri, fizeram, não bolhas exatamente, mas um jeito de se deslocar menos, né? Então, esses protocolos, muito da parte, vamos dizer assim, estrutural desses protocolos, como eu falei, muitas pessoas desse comitê, dessa comissão médica, estão ligadas à vida acadêmica, são pessoas com conhecimento científico, se basearam inicialmente em protocolos que já estavam começando a surgir na Alemanha, depois na Itália, né, para poder reabrir o futebol. Inclusive, o primeiro protocolo solto foi o protocolo de treino, como os times tinham que agir nos seus CTs e tudo mais. Nós temos que lembrar uma coisa dentro desses protocolos. Por melhor que seja o protocolo, primeiro, não existe protocolo perfeito.
tá? Essa é a primeira coisa. Segundo, que a realidade do nosso futebol é diferente da realidade do futebol de muitos outros países. Mesmo o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da União, nós temos, por exemplo, a Série A já é diferente da Série B, da Série C e assim por diante. Então, você tem clubes, inclusive, que não tem médico contratado pelo clube, dependendo da série. Esses médicos eles só são contratados para o jogo, porque, por lei, você tem que ter ambulância e tem que ter médico presente no estádio. Então, não existe nenhum departamento médico totalmente estruturado nesse aspecto. Então, o protocolo ele pode, às vezes, ser muito interessante para um clube grande, vamos dizer assim, que tem mais estrutura e tudo mais, mas conforme a realidade de cada clube, de cada cidade e tudo mais, isso altera e impacta brutalmente todas as ações e as medidas que foram propostas. Tá? Então, isso é a primeira coisa importante. Então, nem sempre é culpa do protocolo em si, mas das realidades locais. Tá? Então, isso é uma coisa que... Então, no ano passado, esse protocolo serviu muito bem, foi, assim, acho que muito bem planejado, só que a gente passou agora, num segundo momento, a ter esses jogos numa fase, inclusive, muito pior da Covid do que com um vírus que, como a gente comentou no primeiro bloco, afeta. Eu sempre falo que os jogadores de futebol fazem parte da mesma sociedade que nós fazemos. Então, se afeta jovens, atletas, triatletas, tudo mais, que, com saúde, na sociedade como um todo, esses indivíduos fazem parte dessa mesma sociedade. Então, protegê-los também é um dever de todos nesse aspecto. Então, por melhor que seja o protocolo, e a gente sabe que o ser humano, isso acontece mesmo, ou seja, na vida do dia a dia tem aquele cara que está seguindo tudo direitinho, né? Não estou falando de jogador, na vida daquele não sai de casa, está em isolamento social, usa máscara, faz tudo direitinho, cidadão comum, né? E tem aquele que é o baladeiro, que vai para balada no final de semana, que não respeita nada, e tem o cara que é o mais ou menos, que vai no bar, não vai na balada, mas vai num restaurante quando está liberado, então tem de tudo. E o reflexo num clube, dentro de um clube, é o mesmo, ou seja, tem aquele jogador que é certinho, que cumpre tudo, tem aquele que cumpre mais ou menos, tem aquele que não cumpre nada. A gente viu exemplos recentes de jogadores que foram pegos em situações, inclusive, de estarem, vamos dizer assim, junto de multidões, né, em aglomerações, tudo mais. Então, a gente sabe que isso existe. Tá? Essa é a primeira coisa. E o clube é um reflexo disso. Então, não importa de onde veio a contaminação, se veio de fora para dentro, tá? Ou se veio de dentro para dentro num primeiro momento, por exemplo. Tá? Então, vamos considerar que realmente ele veio de fora para dentro. O jogador baladeiro, não sei o que lá, que foi, ou descuidado, ou o jogador não precisa ser... Não estou julgando os jogadores, tem muito jogador que é super parente sério, que tem contato, né? Sabe disso. Não, mas às vezes, exatamente, às vezes o jogador está fazendo tudo direitinho, mas tem um primo que foi, sei lá, ou que mora na mesma casa e que não respeita e passou. Então, chegou lá no clube, tá? Então, teoricamente, vai seguir o protocolo. Existem, vamos dizer assim, coisas que o protocolo não consegue cobrir. Por exemplo, você faz um teste 72 horas antes, você não sabe se no dia do jogo, tá certo? Porque naquele dia o teste pode estar negativo, e no dia do jogo, esse indivíduo que teve contato, como demora até, em média, 12 dias para a doença se manifestar, às vezes ele estava assintomático, não tinha nada, e o PCR era negativo naquele dia, mas ele já estava começando a ser contaminado, e 3 dias depois, se você fizer o PCR de novo, por exemplo, 1 hora antes do indivíduo entrar no jogo, ele vai estar positivo. Sim. A certeza que você me deu, não tem nenhum caso que foi passado durante jogos de futebol, isso, veja bem, pode não ter isso registrado, que passou ou não passou. Mas nós não temos como, cientificamente, eu estou falando do ponto de vista científico, não estou nem dizendo que passou e nem que não passou. Nós não temos como ter essa certeza absoluta. Mesmo porque existem, por exemplo, eu posso jogar hoje, no domingo, e como demora até... Você teria que ficar, teoricamente, se ter um contato com alguém. Vamos dizer assim, que eu, né, o meu colega de clube teve Covid, foi afastado por Covid. Eu tive contato com ele, eu estava treinando com ele aquela semana. Sim. Certo? Quando fez o PCR, eu tive contato com ele. Eu hoje tive meu PCR negativo.
Vamos dizer que daqui 3 dias, se eu fizesse de novo, eu teria o PCR positivo, mas eu fui jogar. E eu não sei, porque eu não fiz. Faz 1 ou 2 vezes por semana e assim vai, né? Aí eu joguei, entrei no campo e eu estava assintomático, porque muitos jovens, não só jovens, muitas pessoas têm o quadro ou sintomático, poucos sintomas, ou assintomático, sem sintoma nenhum. E eu estou lá no jogo. Pode demorar até 12 ou 14 dias para alguém que participou daquele jogo apresentar sintomas. Em média, certo? Pode demorar 3 a 5 dias, mas pode levar até 12 dias. Então, eu não tenho como garantir da onde veio. Tá certo? O que eu sempre digo é o seguinte: se as medidas de restrição hoje servem para o cidadão comum, e o indivíduo que joga futebol, o indivíduo que joga futebol não quer parar de jogar. O jogador não quer parar de jogar. Isso é a profissão como, por exemplo, eu como médico não quero parar de trabalhar. Sim. Você como jornalista também não quer parar de trabalhar. Claro. Tem um monte de gente que teve que parar. O dono de restaurante também não quer parar de abrir o seu, não quer parar o seu restaurante. Ou seja, as pessoas elas não querem parar de fazer as suas atividades. Claro. Então, se você fizer uma enquete com o jogador de futebol, a esmagadora maioria vai falar que não quer parar, que eles se sentem seguros, tudo mais. Sim. Não estou discutindo a vontade ou não. Sim. Mas existem algumas ações, às vezes, que o indivíduo nem sabe, em medicina, nem sabe que ele está correndo risco. E ele corre. Então, repito, dentro do que é possível ser feito, eu não tenho nenhuma dúvida. O sindicato participou das reuniões, junto da federação com os presidentes. Eu, como médico, participei das reuniões do Comitê Médico, eu não tenho nenhuma dúvida que dentro do que é possível está sendo feito em São Paulo, né, no estado de São Paulo, pela federação e com a liderança, repito, do Dr. Moisés, o melhor que é possível ser feito. Tá? A grande pergunta é, o melhor que é possível ser feito é o suficiente para este momento da pandemia? Eu, particularmente, eu sou um médico que peco pelo excesso. Eu, como médico que peco pelo excesso, eu acharia prudente parar 2 semanas, como o governo do estado determinou. Mas as pessoas não... Eu não vou brigar com o Moisés, porque a gente tem até amizade e tudo mais por causa disso. As pessoas podem ser amigas e ter opiniões divergentes. Se eles confiam plenamente no protocolo deles e eles acham que pode seguir, eu acho que ele tem que brigar pela opinião dele, ou seja, se fazer ouvir pelos órgãos competentes e tudo mais, e para mostrar que ele se sente seguro. Mas é aquela história. Eu peco por excesso, né? E eu acho que pelo menos as pessoas que podem ter essa condição de ficar em casa, tudo, também pequem por excesso. Esse é o momento de pecar por excesso, tá certo? Se vai continuar ou não vai continuar, essas são cenas dos próximos capítulos e a gente vai assistir. Nós, como fãs de futebol, gostaríamos de ver as partidas, eu não nego isso, mas eu gostaria de ver as partidas com os jogadores e todo mundo que está em volta, no entorno dos jogadores, o mais protegidos possíveis, de que os jogadores tenham a consciência da parte deles, né, de que cumpram a sua parte como cidadãos, de não estarem nessas baladas, de não estarem em aglomerações, se cuidem, para que eles também não sejam uma vítima. É só isso que eu tenho para dizer, mas, em termos do protocolo, eu acho que realmente a Federação Paulista se esmerou em fazer o melhor. Agora, não existe protocolo perfeito. Doutor Renato Ranguinar, o assunto caberia mais 2, 3, 4 programas, mas a gente está terminando por aqui, o A Bola Não Para. Eu quero agradecer muito a presença do senhor, sempre é importante de falar e poder esclarecer, e quanto mais as palavras de médicos, pessoas que estão aí vivenciando, né, esses casos de Covid, ainda mais aqui no Brasil, que estamos sofrendo tanto com esses casos, aqui em São Paulo da mesma forma. Muito obrigado, viu, pela atenção e a participação aqui no programa A Bola Não Para. Eu que agradeço a oportunidade, Fred, sabe que sempre que você precisar pode contar conosco, né? Esperamos que possamos, inclusive, ter a chance de ter conversas futuras, né, em outra situação, em situações assim, das pessoas já imunizadas, com o pós-Covid, né, já em outro momento, mas estamos aqui alertas e presentes no momento que você precisar e que nós nos manifestemos. Legal. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, um abraço a todos os seus espectadores.
Quero agradecer, então, ao doutor Renato Anguiná, a Tudo Comunicação e ao Canal de São Paulo. Nós fizemos dessa maneira remota, em virtude das restrições aqui no estado de São Paulo. Então, até em respeito a isso, sabendo a segurança também para os nossos entrevistados, para a gente que faz o programa, optamos por essa maneira. Então, logo seja liberado, a gente puder voltar ao estúdio. Claro, vamos retomar nossas gravações, nossos programas A Bola Não Para no estúdio do Canal de São Paulo. Semana que vem tem mais A Bola Não Para você. Fica o convite e espero vocês. Um grande abraço.